Todos, gostaria de saudar a igreja amada do Senhor Jesus com a paz gloriosa do Senhor. Que quem está falando é o pastor Éder Pimentel, sou pastor aqui na cidade de Barueri, estou acompanhado aqui do meu amigo, pastor Hidalberto, estou acompanhado da minha esposa aqui, pastora Wanda, e nós estamos aqui hoje reunidos para compartilhar uma palavra de Deus com a tua vida, em nome de Jesus. Pastor Hidalberto, dá uma saudação aí para o povo de Deus, em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos. Obrigado aí por você que está nos assistindo aí ao vivo. Fica conosco aí, como diz o apresentador de TV, não sai daí não muda de canal não. Fica conosco aí que Deus tem uma palavra para você em nome de Jesus. Oh, glória, amém? glória. Irmão Esteves, a paz do Senhor. Irmã Maísa, a paz do Senhor Jesus. Um grande abraço aí para todo o povo de Deus. Irmã Marta, olha aí, a guerreira do Senhor verdade, aí, ó. Verdade, glória Oh, a Deus. meu Deus, Paz um a todos. abraço. Tô aqui só Pastor cuidando da Fabrício, técnica. paz do Olha Senhor aí. Jesus, Ei, que pastor bênção. Fabrício. Dá uma saudação aí, minha amada. Então, paz de Jesus para todos vocês, viu? Em Glória nome a de Deus. Jesus. Vamos estar junto, glorificando e exaltando o nome de Deus, amém? Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Estamos aqui, né, no confinamento, né, esses dias. Eu tô com a minha esposa aqui, os meus filhos, desde quinta-feira, dia 19, né, quinta-feira passada, sem ser essa outra, retrasada, estamos aí confinados em casa e dando glória ao Rei, orando nas madrugadas, clamando ao Deus eterno, né? E eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite. Estou com o pastor Hidalberto aqui e nós queremos dar lugar ao Rei da Glória em nome do Senhor Jesus. Um abraço aí para a irmã Elô, pastor Joaquim, um abração para o senhor aí em nome do Senhor Jesus. Todo o povo de Deus ligadinho conosco aí, a irmã Regiane, a paz do Senhor Jesus. Um abraço aí, a dona Tereza, paz do Senhor Jesus, um grande abraço aí. Pastor Joaquim, manda um abraço para a pastora Malu, manda um abraço aí para o Tiago, né? Manda um abraço para o Samuel. Uma família, tá do outro lado da rua, né? Do outro lado No outro bairro, né? No outro bairro. lá na América, lá assistindo a gente aí. Uma paz do Senhor a todos aí, a família dourada, né? Em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço. Pastor Rômulo, a paz do Senhor Jesus. Um beijo no teu coração aí, que Deus te abençoe. Esse pastor Rômulo aqui, um dia eu já me retratei com ele, né? Amém. Já me retratei. Mas um dia eu estava cortando o cabelo com o Evandro. O Evandro, né? O Evandro, obreiro aprovado na casa do Senhor, ali no Belval. Tô ali e ele estava sentado na cadeira e o Evandro cortando o cabelo dele. E aí o Evandro, ele entrega uma palavra para mim. Ó, pastor, o senhor congrega em tal igreja assim, assim? Eu falei, congrego. Ó, eu estou vendo o senhor... Deus vai entregar o ministério do Senhor vai sair dessa igreja e tal. Ih, rapaz, eu fiquei bravo com ele. Fiquei bravo, falei, pastor, o senhor me perdoar, mas eu não recebo essa palavra não. O senhor me perdoar, mas não recebo. Não, mas Deus está falando comigo, mas eu não recebo essa palavra, eu não tenho nada disso e tal. Meu irmão, passou um tempo, aconteceu tudo o que aconteceu. Em 2011 nós nos desligamos, né? Comecinho de 2012, do nosso antigo ministério, né? Eu tive que pedir perdão para muita gente. E o pastor Rômulo foi um dos homens de Deus que eu fui me retratar e pedir perdão, porque realmente era Deus usando ele, né? E muitas vezes Deus quer falar algo conosco que às vezes a gente não quer aceitar, porque a gente já materializou, a gente já fez um projeto de que não é assim, vai ser assim, né? E não, comigo é assim, eu já projetei isso e não é assim, né? A gente tem entendido, né, pastor Norberto, que Deus muda a caminhada da gente, não é verdade, varão? Verdade. Mesmo que a gente não queira, de repente, a maioria das vezes você quer ir para um caminho e Deus tem exatamente outro caminho diferente do que você quer. Às vezes a gente muda aqui, amor, por favor. Às vezes a gente cria uma perspectiva, né, de que vai ser assim, vai ser desse jeito e tal. A pastora Malu lá, serva de Deus, um beijão no coração, pastor Hamilton. A gente cria uma perspectiva, né? Não, vai acontecer assim, ou vai ser desse jeito. Mas, infelizmente, não foi assim que aconteceu, né?
E Deus estava usando esse pastor e eu glorifico a Deus por isso, em nome do Senhor Jesus. Amados, quero compartilhar uma palavra aqui conhecida, mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia, né? Se você puder, abra aí o livro do profeta Jonas, capítulo 1. Livro do profeta Jonas, capítulo 1. Amém? Oh, glória, glória. Livro do profeta Jonas, capítulo 1. Se você puder, vai abrindo aí. Se você puder também, compartilha com seus amigos aí, com seus irmãos em Cristo. Oh, pastor Leonardo, um beijo no teu coração, guerreiro. Oh, glória, eu creio nisso, pastor Leonardo. Um beijo aí para toda a família, toda Carapicuíba, né? Um beijo, um abraço especial aí para Carapicuíba. Pastora Ana Paula Orodenco, que Deus abençoe a senhora poderosamente em nome do Senhor Jesus. Irmã Adriane, um grande abraço. Irmã Wanda Pimentel, Deus te abençoe, minha irmã, poderosamente em nome de Jesus. Olha aí, vou entregar uma revelação para essa mulher daqui a pouco, ao vivo e a coro, em nome de Jesus. Se você puder, abra a palavra do Senhor aí, livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 1. Amém? Quero compartilhar uma palavra para a igreja do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmã Juliane, a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Jairzão, ó o Jair aí, ó Jesus. Deus abençoe, varão. Ó glória, um beijão aí no teu coração, da Daiane, do teu filhão, tá bom? Saudade de vocês aí, em nome de Jesus. Você está devendo um confinamento aqui em casa também, viu, Jair? Um confinamento, em nome de Jesus, amém? Vamos para a palavra de Deus? Livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 1. Jonas foge de Deus. Jonas foge de Deus. Em nome de Jesus. Pastor Igor, shalom arrema, meu irmão. Deus te abençoe poderosamente. Palavra do Senhor. Jonas, capítulo 1, versículo 1. Certo dia, o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai, apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo em direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. Versículo 4. No entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Os marinheiros ficaram com muito medo, gritavam por socorro, cada um ao seu Deus, e para que o navio ficasse mais leve, jogaram a carga no mar. Porém, Jonas tinha descido ao porão, e ali havia se deitado e caído num sono profundo. O capitão do navio o encontrou ali e disse, como é que você está aí dormindo? Levante-se e peça socorro ao seu Deus. Pode ser que ele tenha pena de nós e não deixe a gente morrer. Os marinheiros disseram uns aos outros, vamos tirar a sorte para descobrir quem é o culpado de estarmos nesse perigo. Eles fizeram isso e o nome de Jonas foi sorteado. Então lhe perguntaram, agora diga, quem é o culpado de tudo isso? O que você está fazendo aqui? De onde você vem? De que país você é? E qual é o seu povo? Versículo 9. Eu sou hebreu, respondeu Jonas, e adoro o Senhor Deus, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Em seguida, Jonas contou que estava fugindo de Deus, o Senhor,
Aí os marinheiros ficaram mais apavorados ainda e disseram: veja só o que você fez. A tempestade piorava cada vez mais, de modo que os marinheiros perguntaram a Jonas: que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Jonas respondeu: vocês me peguem e me joguem no mar, que ele ficará calmo, pois eu sei que foi por minha culpa que esta terrível tempestade caiu sobre vocês. Em vez de fazerem isso, os marinheiros começaram a remar com toda a força, tentando levar o navio para a praia. Porém, não conseguiam nada, porque a tempestade piorava ainda mais. Então, oraram bem alto assim: ó Senhor, Deus, não nos castigue com a morte por tirarmos a vida deste homem, pois és tu, ó Senhor, que está fazendo isso, e o que está acontecendo é da tua vontade. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o jogaram no mar, e logo o mar se acalmou. Versículo 16. Eles ficaram com tanto medo do Senhor que lhe ofereceram um sacrifício e lhe fizeram promessas. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Palavra do Senhor. Capítulo 2, versículo 1. Ali, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor seu Deus, dizendo: ó Senhor Deus, na minha aflição clamei por socorro, e tu me respondeste. Do fundo do mundo dos mortos gritei pedindo socorro, e tu ouviste a minha voz. Tu me atiraste no abismo, bem no fundo do mar. Ali as águas me cercavam por todos os lados. As tuas poderosas ondas rolavam sobre mim. Pensei que havia sido jogado fora da tua presença e que não tornaria a ver o teu santo templo. Versículo 5, capítulo 2. As águas viraram sobre mim e me sufocaram. O mar me cobriu completamente e as plantas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Desci até a raiz das montanhas. Desci à terra que tem o portão trancado para sempre. Tu, porém, me salvaste da morte. Ó Senhor, meu Deus, quando senti que estava morrendo, eu me lembrei de ti, ó Senhor, e a minha oração chegou a ti, no teu santo templo. Aqueles que adoram ídolos, que são coisas sem valor, deixaram de ser fiéis a ti, mas eu cantarei louvores e te oferecerei sacrifícios e cumprirei o que prometi. A salvação vem de Deus, o Senhor. Versículo 10. Então o Senhor deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas na praia. Oh glória! E meu irmão, nós vamos voar aqui agora, hein? Não sai não, hein? Sai não, que nós vamos voar na palavra aqui agora, em nome do Senhor Jesus. Abre o teu coração para receber o que o Senhor tem para você. Jonas, profeta de Deus, homem de Deus, homem que naqueles dias a palavra de Deus não era dada a qualquer pessoa, como hoje. A pessoa aceita Jesus, aceita o Senhor, se converte, o Espírito Santo vem, a pessoa recebe o batismo do Espírito Santo. Tem momentos que pessoas, antes de ser batizadas nas águas, são batizadas no Espírito Santo. O Espírito começa a se relacionar com a pessoa. Naqueles dias não, só os sacerdotes, alguns reis
que poderiam ouvir, alguns profetas que tinham acesso a ouvir a voz de Deus. O restante do povo, ninguém ouvia a voz de Deus. Tinha que ser escolhido de Deus nos dias de Jonas para terem relacionamento com o Senhor. E Jonas tinha relacionamento, ele era profeta de Deus. O Senhor havia dado uma ordem, porque o Senhor falou: olha, o pecado da cidade de Nínive chegou às minhas narinas e eu quero destruir Nínive. Você vai entrar naquela cidade e vai anunciar que eu vou destruir a cidade por causa do pecado. Nínive era uma cidade aproximadamente de uns 100 mil habitantes. Era uma cidade grande. E ali a palavra fala que, vamos viajar na palavra que abre o coração. Se você puder, se tiver um amigo teu, uma amiga tua, que serve ao Senhor, que está frio na fé, manda essa palavra para ela, porque Deus vai falar com ela, vai falar com ele e vai despertar para a glória do Senhor Jesus. Olha o que a palavra fala. Certo dia, o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai, apronte-se e vá à grande cidade Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Meu irmão, o Senhor falou com o homem de Deus, levante-se, levante. Se mandou levantar porque estava sentado, porque estava deitado, levanta, põe-te em pé. Vou falar contigo, que nem falou com o profeta Ezequiel lá no Vale de Ossos Secos. Homem de Deus, põe-te em pé, porque eu vou falar contigo. Olha o que a palavra está falando aqui de Jonas. Meu irmão, vamos comer a palavra aqui. Deus disse a Jonas, filho de Amitai, apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. O homem de Deus, pastor Hidalberto, recebeu um direcionamento do Senhor, mas em vez de assumir o direcionamento de Deus, assumir a missão que Deus havia confiado a ele, virou as costas. Saiu, não vou fazer, não quis fazer, pelos seus motivos. Quantos homens, pastor Sebastião, a paz do Senhor, quantos homens, quantas mulheres de Deus estão passando luta, estão no vento, estão na prova, estão no moinho, porque sabem que tem um chamado de Deus, sabem que foi escolhido pelo Senhor, e em vez de pôr a mão no arado, em vez de se comprometer com a igreja de Cristo, em vez de mergulhar no chamado do Senhor, estão fugindo do ministério, estão fugindo da comissão que Deus os escolheu. Olha o que a palavra fala. Apronte-se, Deus disse a Jonas, filho de Amitai, apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. Ele embarcou. Ele entrou numa viagem errada, ele embarcou numa viagem errada, ele embarcou numa onda errada, ele foi numa viagem errada. Quantos homens e mulheres de Deus, quantos homens e mulheres de Deus estão embarcando, pastor Hidalberto, numa viagem errada, estão embarcando numa viagem que não é a viagem que Deus o comissionou a fazer. E aqui o profeta Jonas fala assim, capítulo 1, versículo 3 de Jonas. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Toda vez que um homem ou uma mulher escolhida pelo Senhor recebe uma missão de Deus, assume o chamado como obreiro na casa do Senhor, assume o chamado como levita na casa do Senhor, assume o chamado como ministro da casa do Senhor,
Toda vez que um homem e uma mulher de Deus recebe um chamado do Senhor, mas foge do seu chamado, ele embarca numa viagem errada. Ele toma um caminho contrário à vontade de Deus. E isso é perigoso. É perigoso por quê? Porque há consequências, irmãos. E a consequência não é nada boa. A palavra do Senhor fala: Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo numa direção contrária. Quero perguntar para você nessa noite, qual é a direção que você tem tomado? Qual é a direção que você tem tomado? O Senhor já falou com você, o Senhor já falou através da palavra, o Senhor já falou com louvores você no automóvel, você ouvindo no rádio, você ouvindo no trabalho, no culto da igreja, aquele louvor veio, entrou no teu coração, o Senhor animou, confirmou, Deus levantou profeta, o pastor estava ministrando a palavra do culto da família, aquela palavra, aquela mensagem vem de encontro com você, mas em algum momento da caminhada, você pode ter tirado o pé do acelerador, parou de vir nos cultos, procurou o pastor, líder dos obreiros e falou: olha, tira o meu nome aí da lista, eu estou passando um processo, por enquanto não dá para mim estar atuando como obreiro, é um tempo e tal. Ô meu irmão, quem falou para você que luta é motivo para abandonar o ministério? Quem falou para você que prova familiar, prova financeira, prova de saúde é motivo para nós abandonarmos o ministério na casa do Senhor? Meu irmão, aquele que põe a mão no arado não volta mais atrás. Nós não podemos voltar atrás. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas aqueles que permanecem para a conservação da fé, para a conservação da vida. Não retroceda no chamado do Senhor. Talvez essa mensagem vai chegar em lugares que a gente nem imagina, pastor Edalberto. E eu quero falar para você que foi chamado pelo Senhor, volta, abraça o chamado que Deus tem na tua vida. Palavra do Senhor: Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou, a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. Pagou a passagem, gastou dinheiro numa viagem errada, gastou dinheiro, ele investiu dinheiro numa viagem errada. Quantas pessoas, pastor, têm gastado dinheiro em uma viagem errada? Quantas pessoas têm gastado dinheiro em cocaína, em crack, em maconha, em álcool, e balada, e festa, e outros tantos negócios? Eu sou pastor. Eu recebi uma mensagem de uma serva de Deus, que falou: minha filha sumiu de casa, de menor, filha, menina. Pastor, ore por ela, porque a última vez que ela foi vista, foi lá na boca do tráfico. Hoje eu recebi essa mensagem: pastor, ore pela minha filha, para que Deus tenha misericórdia. E eu enviei uma palavra para essa irmã, enviei uma palavra para essa mãe, e falei: nós vamos orar, não desista da sua filha, vamos clamar. Eu estou falando não desista, lógico que ela não vai desistir, porque ela ligou pedindo ajuda para o pastor, e nós vamos unir a nossa fé para que o Senhor alcance em nome do Senhor Jesus essa ovelha. Sabe o que a palavra está falando aqui? Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou, a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. Presta atenção: todas as pessoas que fogem do chamado de Deus entram em luta. Todas as pessoas que são chamadas, que sabem que tem ministério, que sabem que Deus quer você na presença dele, se você sair do caminho do Senhor, você entra em luta. Porque Deus te escolheu, não tem para onde fugir.
Sabe, não tem. O Salmo 139 fala que o Senhor conhece o nosso sentar e o nosso levantar. O Senhor nos conhece. Antes da palavra sair da nossa boca, Deus já sabe o que nós vamos falar. Se eu fugir para o céu, Deus está lá. Se eu fugir para o alto das montanhas, Deus está lá. Se eu fugir para a escuridão, Deus está lá. Se eu fugir lá para o abismo, lá o Senhor está também. Não tem para onde nós fugirmos do nosso Senhor Deus. Palavra do Senhor. No entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Os marinheiros ficaram com muito medo e gritaram por socorro, cada um ao seu Deus. E para que o navio ficasse mais leve, jogaram a carga no mar. Porém Jonas tinha descido ao porão e ali havia se deitado e caído num sono profundo. O barco que Jonas estava sofrendo uma grande tempestade, porque o homem de Deus estava fora da posição que Deus o havia comissionado. O barco que Jonas estava, com as pessoas que ele estava, todas as pessoas ao lado de Jonas estavam sofrendo, estavam na luta, na prova, na tempestade, porque o escolhido de Deus estava embarcando numa viagem errada. Toda vez que nós fugirmos do chamado de Deus e nos desviarmos para outra direção que não seja a vontade de Deus, aonde nós estivermos, nós vamos ser luta. E as pessoas que estiverem ao nosso redor vão passar luta, porque nós somos rebeldes. Jonas estava sendo o quê, pastor? Rebelde. Rebeldia. Qual era a obrigação dele como sacerdote? Me ajuda a pregar aí, pastor. Se posicionar, ouvir a voz do Senhor, né, e fazer a vontade de Deus, na verdade. Né? Ele fugiu, da verdade, da vontade de Deus. Né? Ele tinha que assumir o seu chamado. Assumir o chamado. Que é o que, infelizmente, a maioria das pessoas fazem, né? Hoje vai para um caminho diferente, né, do que Deus está mandando, e acaba pagando um preço alto, como você falou agora, perdendo dinheiro, mas não só dinheiro, né? Tempo da vida dele, né? Perdendo tempo. E as bênçãos que Deus tinha sobre ele, né? Ele já era para ter acontecido. Parado, né? Travou no tempo, parou no tempo, fica patinando, né? Então quem não está na posição com Deus, as bênçãos param. Sabe, tem muita gente que está tudo travado, não acontece nada. Por quê? Porque Deus deu uma direção e você fugiu da direção. Presta atenção, você vai entender o que nós vamos falar aqui hoje. Vai entender, porque tem revelação aqui da palavra. Palavra do Senhor. Jonas capítulo 1, versículo 5. Os marinheiros ficaram com muito medo e gritavam por socorro, cada um ao seu Deus. E para que o navio ficasse mais leve, jogaram a carga no mar. Porém Jonas tinha descido ao porão e ali havia se deitado e caído num profundo sono. O capitão do navio o encontrou ali e disse: como é que você está aí dormindo? Levante-se e peça socorro ao seu Deus. Pode ser que ele tenha pena de nós e não deixe a gente morrer. O Jonas estava o quê? Dormindo. O homem de Deus estava o quê? Dormindo. O homem de Deus tinha o quê? Autoridade na palavra. O que ele declarasse debaixo da direção de Deus, o Senhor assinava embaixo. Mas o homem de Deus estava dormindo. Toda vez que os homens e mulheres de Deus dormem. O que é dormir? Parar no tempo. O que é parar no tempo? Não assumir o compromisso com o reino, não assumir o compromisso com o Senhor seu Deus. Se você assumir o seu chamado, assumir o que Deus tem na tua vida, meu irmão, se você assumir, se você acordar, se você despertar, meu irmão, a tempestade para. A tempestade para, a tempestade vai parar, a luta vai parar. Se nós despertarmos e assumirmos o chamado que o Senhor tem comissionado para nós, nós vamos viver o quê? O melhor de Deus na nossa vida. Aleluia. O capitão do navio o encontrou ali e disse: como é que você está aí dormindo?
Levante-se, peça socorro ao teu Deus. Pode ser que Ele tenha pena de nós e não deixe a gente morrer. Os marinheiros disseram uns aos outros: vamos tirar sorte para descobrir quem é o culpado de estarmos neste perigo. Eles fizeram isso e o nome de Jonas foi sorteado. Então lhe perguntaram: agora diga, quem é o culpado de tudo isso? O que você está fazendo aqui? De onde você vem? De que país você é? Qual é o seu povo? O capitão, que era a autoridade do navio, começou a indagar Jonas. Ele falou assim: diga para nós, quem é o culpado de tudo isso? O que você está fazendo aqui? De onde você é? De que país você é? Qual é o seu povo? O capitão estava falando assim: quem é o culpado disso aqui? O que você está fazendo aqui? Se fosse Deus falando assim: o seu lugar é lá anunciando o evangelho, anunciando a palavra lá em Nínive. Você está na viagem errada. Você está numa viagem errada, filho. Você está numa caminhada errada. Porque você está na caminhada errada, todo mundo está sofrendo. Quanto pai de família está numa caminhada errada. A esposa sofre, os filhos sofrem, os pais sofrem. Quantos filhos estão numa caminhada errada e as mães estão sofrendo, os pais estão sofrendo, porque o filho está numa caminhada errada, está no adultério, está na prostituição, está no alcoolismo, está no pecado, está nas drogas, está no mundo, está no vício dos jogos. Há um tempo atrás, irmão, chegou um irmão na igreja, ameaçado de morte, porque estava viciado em jogos de azar. Aquelas maquininhas que você vai, de caçarinho, que vai colocando moeda. A máquina é programada para ganhar mais e a pessoa ganhar só um pouquinho. Ele ficou devendo tanto dinheiro, que a máfia agora, no final do ano, a máfia jurou ele de morte, porque ele já não tinha mais dinheiro para pagar. Chegou na igreja arrebentado. Deus revelou o profundo, oculto, escondido na vida desse homem. Ele se rendeu a Cristo. A mulher dele, uma serva de Deus, que orava há anos pela conversão do marido, precisou ele ser encurralado, precisou ele ser pressionado pelos filhos das trevas, para ele olhar para a luz, para ele olhar para o Senhor Todo-Poderoso. Tem luta, irmão, que Deus permite os nossos entes queridos passarem para que eles tenham um encontro com o Senhor, porque a cerviz duro de coração, duro de cabeça, estão na viagem errada, estão na caminhada errada. Olha o que a palavra fala. Agora me diga, eles lhe perguntaram, agora me diga, quem é o culpado de tudo isso? Havia uma tempestade no mar. Aqueles marinheiros estavam sofrendo porque tinha um culpado ali no meio. E quem era o culpado, pastor Edalberto? Um servo de Deus desviado da presença do Senhor. Toda vez que eu me desvio da presença do Senhor, eu passo prova e quem está ao meu redor entra na prova também. Então, meu irmão, nós temos que retomar o nosso chamado com Deus, temos que retomar nossa comunhão com Deus, vida de oração, vida de comunhão, vida com Deus. Apóstolo Carrilho, a paz do Senhor Jesus, meu irmão, palavra do Senhor. Agora, quem é o culpado de tudo isso? O que você está fazendo aqui? De onde você vem? De que país você é? Qual é o seu povo? Eu sou hebreu, respondeu Jonas, e adoro o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Em seguida Jonas contou que estava fugindo de Deus, o Senhor. Aí os marinheiros ficaram mais apavorados ainda e disseram: vejam só o que você fez. A tempestade piorava cada vez mais, de modo que os marinheiros perguntaram a Jonas: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme?
Jonas respondeu: vocês me peguem e joguem-me no mar, que ele ficará calmo, pois eu sei que foi por minha culpa que essa terrível tempestade caiu sobre você. Toda escolhida, todo escolhido de Deus, quando foge da presença do Senhor, entra em tempestade. Ah, pastor, isso foi o Jonas. Foi não, irmão. Foi não, faz 15 anos que eu estou pastoreando. 15 anos como pastor, pastoreando. Faz 15 anos que eu tenho acompanhado ovelhas, situações. 15 anos. Irmão Luiz Eduardo, paz do Senhor guerreiro. 15 anos. E toda ovelha, pastor, toda ovelha que a gente vê se desviando dos caminhos do Senhor, o final é muito ruim. O preço é muito alto. Sabe, eu estou lembrando de um obreiro que vivia recaindo das drogas, recaindo, a gente ajudando, recaindo, na nossa primeira igreja lá no Alphaville. Sabe, até que chegou um dia, meu irmão, que ele fez uma besteira, foi roubar uma coisa assim, que não tinha um valor, não que justificasse nada, mas foi uma coisa simples. E esse obreiro foi preso. Ficou uns 8 meses preso. Poxa vida, foi uma tristeza no nosso coração. Uma tristeza, um obreiro na casa do Senhor, uma tristeza. Me perdoa, mas eu sou pastor que trato de todas as situações, tá? Me perdoe, tá bom? Então, eu quero falar uma coisa para você, meu irmão. O chefe do navio descobriu Jonas dormindo. O homem de Deus, o escolhido do Senhor, o profeta, que quando ele falava as coisas aconteciam. Por quê? Porque Deus era com ele. Estava fugindo do chamado. E a palavra do Senhor fala. Jonas respondeu: vocês me peguem, joguem-me no mar, e ele ficará calmo, pois eu sei que foi por minha culpa que essa terrível tempestade caiu sobre vocês. Em vez de fazerem isso, os marinheiros começaram a remar com toda a força, tentando levar o navio para a praia, porém não conseguiam, porque a tempestade piorava ainda mais. Sabe por que a tempestade piorava mais? Porque o homem de Deus ainda estava lá, fora do posicionamento de Deus. Tem muita família lutando e não consegue ver a vitória. Por quê? Porque alguém está fora da posição com Deus. E se Deus der a vitória, a pessoa fora da posição, aí que ele não vai procurar Deus mesmo. Não é verdade, pastor? Com certeza, aí que ele não vai obedecer. Aí que ele não vai obedecer. A pessoa está na tempestade, está na luta, está na prova. Aí tem uma parte da família que está buscando. Enquanto essa pessoa não tomar uma posição, a família perece. E aqui, a consciência de Jonas se abriu e ele percebeu que a única maneira daquela tempestade cessar e aqueles homens serem poupados, era ele sair daquele barco. E a palavra fala assim, presta atenção, irmão, eles serviam a vários deuses, mas naquela luta ficaram todo mundo crente. Verdade. Todos os marinheiros, o capitão, cada um servia a um Deus, mas naquela luta, junto com o homem de Deus, ficou todo mundo crente. Presta atenção, versículo 13, capítulo 1 de Jonas. Em vez de fazerem isso, os marinheiros começaram a remar com toda a força, tentando levar o navio para a praia, porém não conseguiam nada, porque a tempestade piorava ainda mais. Então oraram bem alto assim. Eles oraram bem alto assim: ó Senhor Deus, não nos castigue com a morte, por tirarmos a vida desse homem, pois é tu, ó Senhor, que está fazendo isso. E o que está acontecendo é da tua vontade. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o jogaram no mar, e logo o mar se acalmou. Eles ficaram com tanto medo do Senhor,
que lhe ofereceram um sacrifício e lhe fizeram promessas. Até os marinheiros que não temia Deus ficou crente naquela prova. Até aqueles marinheiros, eles tiveram uma experiência com Jonas. Na prova. Jonas na prova começou a falar, não, eu sirvo um Deus, eu sou hebreu, eu sirvo um Deus. Jonas respondeu, eu adoro o Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Eu sirvo um Deus poderoso. Os marinheiros jogaram ele no mar, mas ficaram crentes. Ficaram crentes. Olha o que a palavra do Senhor fala. Em seguida os marinheiros pegaram Jonas e o jogaram no mar. E logo o mar se acalmou. E eles ficaram com tanto medo do Senhor que lhe ofereceram um sacrifício e lhe fizeram promessas. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. É agora que nós vamos pregar. A luta de Jonas não foi na tempestade do mar. A luta de Jonas, a tempestade dentro do barco. A luta de Jonas foi quando ele caiu ao mar, quando ele foi lançado ao mar, que um grande peixe o engoliu. Aí a luta de Jonas começou. Porque ele foi engolido por um peixe, foi engolido talvez por uma grande baleia. Ele foi engolido por aquele peixe. E durante 3 dias e 3 noites, Jonas ficou dentro do ventre do peixe. Ele não morreu dentro do ventre da baleia. Ele ficou ali em total escuridão, enrolado até a cabeça com as algas marinhas dentro do ventre da baleia. E ali ele teve um momento com Deus. Não tinha para onde sair. Pastor Marco, irmão Esteves, escuta essa palavra. Nós estamos em quarentena. A grande parte das famílias brasileiras tem que ficar confinada dentro de casa. Não que a nossa casa seja o ventre do peixe, mas é a oportunidade de nós abrirmos o nosso coração para Deus e termos experiência, e Ele nos tirar desta grande tempestade, Ele nos tirar desta provação, Ele nos tirar dessa luta. Sabe que hoje é o 3º dia do nosso propósito. Hoje é o 3º dia da nossa oração, hein? Glória a Deus. Nós estamos numa oração aqui, num clamor aqui à noite, toda noite. Depois aqui dessa live, estamos num clamor de oração. Hoje é o 3º dia. Nós entramos em 40 dias de oração, 40 dias de clamor. Hoje é o 3º dia. Jonas ficou 3 dias dentro do ventre do peixe, e ali nas profundezas do mar, Jonas abriu o coração para Deus como talvez nunca tivesse aberto. Ele fez uma oração que talvez ele nunca tinha feito na vida dele. E ele saiu daquela prova, ele saiu daquela luta, ele saiu de uma condição que aos olhos humanos era impossível. Talvez você tenha uma situação para resolver na sua família, no seu casamento, na vida dos seus filhos, dos seus entes queridos. Talvez você tenha uma situação para resolver no seu ministério, no seu chamado, na sua aliança com Deus. Talvez você tenha uma situação para resolver no seu trabalho, na sua vida profissional, na sua vida econômica, e talvez você nunca orou a Deus por essa situação. Como você vai orar nesta hora? Como você vai clamar nesse momento? Como você vai chegar na presença de Deus dessa forma? Como você vai chegar agora? Olha o que a palavra do Senhor fala. Medita, abre o coração. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 17. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Presta atenção. Jonas era escolhido. Jonas estava o quê? Desviado. Jonas estava desviado.
Quando ele foi até Tarsis, e ele foi ali em Jope, e ele compra uma passagem para Espanha, para Tarsis. Ele estava o quê? Se desviando do chamado. Ele estava fugindo do chamado de Deus. E porque ele estava fugindo do chamado de Deus, ele entrou numa grande tempestade. Ele entrou numa grande luta. E todos que estavam com ele entrou numa grande luta. Mas escuta a palavra. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Se você é escolhido, se você é escolhida, se você tem um chamado de Deus, se você é escolhida do Pai, meu irmão e minha irmã, se você estava fraquinho na fé, se você estava desanimado na caminhada com Cristo, e talvez você estivesse passando por alguma prova, estivesse passando por alguma luta, não é morte. Não é morte, não vai chegar a morte. Ele foi lançado pelos marinheiros para morrer no mar, mas um grande peixe o engoliu. Por quê? Porque Deus não permitiu a morte dele. Porque Deus não permitiu? Porque Deus queria tratar com o profeta, Deus queria tratar com o escolhido dele, Deus queria tratar com o homem que ele havia chamado para ser profeta naqueles dias. Aleluia. Deus corrige o filho que ama. Quero falar uma coisa para você, meu irmão. Quero falar uma coisa para você, o Senhor pode mudar a tua sorte. Essa prova não é para te matar, esse coronavírus aí não é para te matar, esse vírus aí não é para te matar, mas estamos confinados em casa, estamos escondidos em casa, não podemos sair de casa, é verdade, estamos no ventre do peixe, vamos falar com Deus, estamos no ventre do peixe, vamos abrir o coração para o Senhor, vamos clamar a Ele, porque é nessa situação que Ele vai ouvir o nosso clamor e vai tirar a nossa vida dessa situação. Aleluia. Abre o teu coração, meu irmão. Abre o teu coração. Essa palavra foi nos dias do profeta Jonas. Meu irmão, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz para discernir os pensamentos. A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, é alimento para a nossa vida, meu irmão. Palavra do Senhor. Em seguida os marinheiros pegaram Jonas e o jogaram no mar, e logo o mar se acalmou. Eles ficaram com tanto medo que lhe ofereceram um sacrifício e lhe fizeram promessas. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Se você abrir o coração, porque Jonas reconheceu lá na tempestade, Jonas reconheceu na tempestade no mar, lá dentro do bar, ele reconheceu que ele estava fugindo de Deus, ele reconheceu quem era ele para Deus, ele sabia que ele tinha que seguir a jornada dele. Se você reconhecer quem você é em Cristo Jesus, essa luta do teu lado, essas pessoas que estão sofrendo, vão parar de sofrer, porque a tempestade vai se acalmar. Deus vai tratar com você, mas o tratamento com Deus, com você, é para te levantar, é para te capacitar, é para te forjar. Presta atenção. Aleluia. Capítulo 2, versículo 1. Ali, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, dizendo... Ali, dentro do ventre do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, dizendo... Ele estava, pastor, dentro do estômago do peixe. Irmão, você já limpou o peixe? Meu Deus. Você já limpou o peixe? Não, você já limpou. Você já foi numa peixaria comprar o peixe e você viu o peixeiro ali limpando, tirando as tripas, as vísceras do peixe. Você já sentiu o cheiro forte do peixe? Não, você já sentiu o cheiro forte? Meu irmão, Jonas estava dentro do ventre do peixe. Ele estava dentro da barriga do peixe. Ali, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, dizendo... O lugar que Jonas estava, era ruim ou não era? Era ruim ou não era? O lugar onde Jonas estava, era ruim ou não era? Era ruim. Mas isso impediu ele de orar? Isso impediu ele de orar? Isso impediu ele de buscar Deus? Tá ruim aí? Tá ruim? A
situação está ruim, mas não vai te impedir de orar. Não, você está na prova, mas não vai te impedir de orar. Não, você está desempregado, isso não vai te impedir de orar. Não, você tá passando luta com o seu companheiro, isso não vai te impedir de orar. Você está devendo, estão batendo na tua porta, te cobrando, isso não vai te impedir de orar. Estão te perseguindo no trabalho, estão te perseguindo lá na sua igreja, no seu ministério, isso não vai te impedir de orar. Pastor, estou com uma doença, estou com um câncer terrível, foi diagnosticado com uma doença. Isso não vai te impedir de orar. Essa é a hora de clamar, essa é a hora de buscar. Está na luta, está na prova, essa é a hora de buscar, porque é essa hora, não, que o seu clamor vai trazer resposta. O seu clamor, meu irmão, se você não morreu, se tu está vivo aí até agora, é porque você está tendo oportunidade de falar com o Senhor do céu e da terra. O Senhor Criador do céu. Se você está de pé, se você está vivo, é porque o Senhor ainda quer ouvir a tua oração, quer ouvir o teu clamor. Vai ter milagre, vai ser liberado um milagre para a tua vida em nome do Senhor Jesus. Eu poderia profetizar. Se Deus assim me desse palavras proféticas para liberar para todos os irmãos aqui, meu irmão, o que eu gosto de fazer é profetizar. Mas a palavra de hoje aqui, meu irmão, é Deus tratando com o escolhido dele, que tinha que orar, que tinha ele que falar com Deus. E a palavra fala assim, livro de Jonas, capítulo 2, versículo 1. Ali, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor seu Deus, dizendo: ó Senhor Deus, na minha aflição clamei por socorro, e tu me respondeste. Do fundo do mundo dos mortos gritei pedindo socorro, e tu ouviste a minha voz. E tu me tiraste do abismo, bem do fundo do mar. Ali as águas me cercavam por todos os lados, e todas as tuas poderosas ondas rolavam sobre mim. Pensei que havia sido jogado fora da tua presença. Olha o que Jonas estava falando. Descendo, o peixe descendo cada vez mais pelas profundidades. Jonas no escuro, dentro do ventre do peixe. Pensei que havia sido jogado fora da tua presença, e que não tornaria a ver o teu santo templo. Ele falou: vou me afundar nesse mar, nesse buraco. Fui lançado fora da presença do Senhor. Não vou mais para a igreja, não vou mais ver o seu templo. As águas vieram sobre mim e me sufocaram. O mar me cobriu completamente e as plantas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Desci até a raiz das montanhas. Será que ele desceu profundo? Será que o buraco em que Jonas desceu era profundo? Você está falando que está na luta? Você acha que está na prova? Você tem certeza que você está na prova mesmo, meu irmão? Olha o que o profeta fala. Desci até a raiz das montanhas. Desci a terra que tem um portão trancado para sempre. Tu, porém, me salvaste da morte, ó Senhor meu Deus. Quando senti que estava morrendo, eu lembrei de ti, ó Senhor, e a minha oração chegou a ti no teu santo templo. Quando Jonas pensou que estava morrendo, ele lembrou-se de Deus e começou a orar. Quero falar uma coisa para você, meu irmão. Lembra-te do Senhor teu Deus. Lembra-te do Senhor teu Deus agora. Lembra-te, Maísa, lembra-te do Senhor teu Deus. Irmão Luiz, lembra, pastora Val, Daniele, lembra do Senhor teu Deus agora. Lembra do Senhor teu Deus agora, porque Ele vai tirar você dessa condição. Ele vai tirar você dessa condição. Creia nesta palavra. Quando senti que estava morrendo,
eu lembrei de ti, ó Senhor, e a minha oração chegou até ti no teu santo templo. Aqueles que adoram ídolos, que são coisas sem valor, deixaram de ser fiéis a ti. Mas eu cantarei louvores e te oferecerei sacrifícios e cumprirei o que prometi. A salvação vem do Senhor. Então o Senhor deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas na praia. Quando é que Jonas fez uma promessa a Deus? Quando é que Jonas fez uma promessa a Deus? Quando ele estava no buraco, quando ele estava na escuridão, não estava vendo luz de nada, quando ele não estava enxergando nada, ele faz uma promessa para Deus. Escuta, meu irmão, está passando um momento difícil, essa é a hora de fazer promessa para Deus, essa é a hora de se consertar, se posicionar e fazer promessa, porque é nesse momento que Deus vai tirar você desse buraco, Deus vai tirar você dessa condição. O Senhor, seu Deus, Ele tem o poder para tirar a Maísa, para tirar você, Rogério, para tirar você, meu irmão, dessa condição. Em nome de Jesus. Ontem eu falando com um amigo meu, Rogério, lá de São José dos Campos, ele falou assim: o desejo do meu coração, meu irmão, é poder estar aí cultuando com vocês, adorando o Senhor aí na igreja. Deus vai preparar o momento e eu vou estar indo aí, vou estar com vocês, vou estar indo ofertar na casa do Senhor. Esse é o pensamento que Jonas estava tendo lá no ventre do peixe, Rogério. Esse era o pensamento. E o Senhor viu sinceridade no coração de Jonas. O Senhor Deus viu sinceridade no coração de Jonas. Deus precisa ver, pastor Hidalberto, sinceridade no nosso coração. Se o Senhor vê sinceridade no nosso coração, Ele vai nos tirar dessa prova, Ele vai nos tirar dessa luta, dessas profundezas, desse buraco que nós nos encontramos. Aqueles que adoram ídolos, que são coisas sem valor, deixaram de ser fiéis a ti. Mas eu cantarei louvores e te oferecerei sacrifícios e cumprirei o que prometi. A salvação vem de Deus, o Senhor. Então o Senhor deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas na praia. Pela segunda vez, o Senhor Deus disse a Jonas: apronte-se, levante-se, vá à grande cidade de Nínive e anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você. Jonas se aprontou e foi a Nínive, como o Senhor Deus havia ordenado. Aleluia. O homem de Deus se levantou. O homem de Deus se levantou. Ele se levantou e fez aquilo que Deus havia ordenado. Deus tirou ele do buraco. Deus vai te tirar da prova. Se levanta nessa noite. Se levanta em atitude. Fala para Deus: Senhor, eu quero te servir. Eu quero fazer aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero fazer aquilo que o Senhor tem para minha vida. Eu quero assumir o meu chamado, o meu ministério. Senhor, essa luta vai passar. Essa tempestade vai passar. Esse coronavírus vai passar. Eu vou voltar para a tua casa, Senhor. Eu vou oferecer sacrifício de louvor ao Senhor, mas eu vou falar, eu vou fazer aquilo que o Senhor me mandou fazer. Eu vou fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Aleluia. Pastor Hidalberto, eu quero que o Senhor levante um clamor aqui. Para todos os irmãos, para todos nós voltarmos a assumir o chamado que Deus tem para a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, Ora, Senhor, em nome do Senhor Jesus, visita, Senhor, o coração daqueles que estão entristecidos, Senhor, aqueles que estão em luta, Pai, em nome de Jesus, Pai. Vai de encontro, Pai, tira eles desse buraco, dessa situação, sim, meu Pai. Senhor, desse cativeiro, Pai, em nome de Jesus, visita, dá força, dá coragem, dessa tempestade, meu Pai. Cai, Senhor, toda a tempestade, em nome de Jesus, em nome Pai. de Jesus, Senhor, Pai. tira, Pai, toda a situação ruim, toda a situação contrária, Pai, dá vigor, Pai, a esse obreiro, obrigado, a esse Senhor. pastor, a esse evangelista, Pai, a esse homem de Deus, essa mulher de Deus, Pai, porque é a Tua palavra, Senhor, que dá cura, é a Tua palavra, Senhor, que liberta, que dá saúde,
que dá vigor ao homem de Deus, à mulher de Deus, em nome de Jesus, Pai. Visita cada coração, Pai, nesta noite. Vai de encontro, Pai. Transforma esse coração entristecido em alegria, Pai. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, Pai. Já te agradeço por essas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Assuma o seu chamado. Assuma o seu chamado. Como Jonas assumiu o seu chamado. Jonas não tinha um megafone. Jonas não tinha um programa na rádio. Jonas não tinha um programa, não tinha celular. Jonas não tinha uma gráfica para imprimir folhetinho, para ele entregar folhetinho. Foi na garganta, foi falando, foi clamando. Entrou na cidade de Nínive. 3 dias ele clamando, 3 dias ele anunciando que o Senhor Deus ia destruir aquela cidade por causa do pecado. Mas sabe o que aconteceu, meu irmão? Os moradores daquela cidade ficaram com medo, ficaram com temor daquela mensagem de Jonas. O rei, a maior autoridade daquela cidade, ele vestiu-se de pano de saco, ele fez um propósito, ele fez um jejum. Ele decretou um jejum sobre a cidade de Nínive. Havia mais ou menos 100.000 moradores naquela cidade. Ele enviou cartas declarando que era para os homens, as mulheres, as crianças, os animais entrar num jejum de 3 dias, 3 dias até os animais, e se arrependerem, para que o Senhor Deus mudasse o decreto contra a vida deles. E sabe o que aconteceu, meu irmão? Deus mudou o decreto, porque um homem aceitou o chamado. Se você aceitar o seu chamado, se você parar de fugir, se você parar de fugir e aceitar o chamado que Deus tem na sua vida, muitas pessoas vão ser alcançadas. Pessoas que estão perdidas no mundo vão ser alcançadas por causa do seu posicionamento, a sua obediência. Retoma o teu chamado. Para de fugir e você vai ver pessoas, vidas sendo alcançadas para a honra e glória do nome do eterno Deus. Estou falando aqui para 2 celulares, meu irmão. Estou sentindo a presença de Deus aqui, querido. Pastor Marcelo, nós somos hoje voz profética. Pastor Danielzinho, nós somos voz profética nesses dias. Nós não podemos retroceder. Nós somos o que, pastor? Nós somos pedra na aljava do guerreiro. Nós somos pedra na aljava do guerreiro. O estilingue de Deus, meu irmão. Nós estamos no estilingue de Deus. Fala do amor de Deus a tempo e fora de tempo. Meu irmão, quer sair da prova, assuma o seu chamado com Deus. Quer sair da prova, se reconcilia com Deus. Reconcilia-se, faz a sua aliança com o Senhor seu Deus, e você vai sair dessa condição. Compartilhe essa mensagem. Compartilhe essa mensagem para que mais pessoas que estavam dormindo, um sono da indulgência, um sono daquele que estava perdido, que ele venha despertar. Ainda há tempo de pessoas se despertarem para buscar o Senhor de dia e de noite, para ter uma vida diante do altar, para as coisas acontecerem. Ainda dá tempo da tua família ser alcançada, ainda dá tempo de Deus restaurar a tua sorte, ainda dá tempo de Deus restaurar o teu ministério, restaurar o teu chamado. Ainda dá tempo, meu irmão, ainda dá tempo. Isso mesmo, pastor Daniel, somos profetas da última hora. Aleluia. Está tudo acontecendo aí, meu irmão. O prenúncio da vinda do Senhor está vindo, está acontecendo. É guerra, é fome, é peste. Tudo isso está acontecendo. Acorda, igreja. Acorda, igreja. Quando? Você sabe me dizer quando, pastor Hidalberto, aconteceu uma situação em que grande parte de todas as nações do mundo tiveram que ficar trancados dentro de casa por causa de um vírus, por causa de uma peste?
não tem uma metralhadora, não tem um fuzil, não tem um avião, não tem uma bomba atômica, é um vírus invisível aos olhos humanos. O que você acha que é isso? Ah, é o Satanás. Quem eu vou dar ibope para Satanás? Nada, rapaz. Isso é Deus tratando com o seu povo, ajustando os Jonas que estão fugindo do chamado. É Deus apertando Jonas, é Deus mandando um vento forte, assolando o barco aonde Jonas está fugindo, aqueles que Jonas está junto, para quê? Para Jonas assumir o seu chamado, voltar para onde ele tem que voltar, para falar aquilo que Deus chamou ele para falar, e pronto, meu irmão. Sou pastor Éder Pimentel, sou pastor aqui na cidade de Barueri, zona oeste de São Paulo. Quero falar para você, meu irmão, estou aqui com o pastor Hidalberto, a minha esposa aqui é a pastora Wanda, nós estamos aqui todos os dias, 8 horas da noite. Amanhã vai ser 6 horas da tarde o culto. Amanhã vai ser 6 horas da tarde. Não dá para fazer o culto presencial. Amanhã não dá para fazer? Vamos fazer aqui na live. Vou terminar aqui, nós vamos para o joelho, vamos para a oração, vamos para o clamor, nós vamos clamar ao Senhor, porque nós não queremos perder a comunhão. Eu não quero perder a aliança com o Senhor. Jonas orou 3 dias e 3 noites, mas no 3º dia Deus ouviu a voz dele. Acorda, está buscando uma resposta para fazer uma campanha, para fazer um propósito. Acorda, desperta, faça um propósito. Deus colocou no teu coração 10 dias. Pastor Jackson, por Deus que está no céu. Pastor Jackson, por Deus que está no céu. Eu estava pregando aqui sobre Jonas, pastor, me veio na tua cabeça o senhor contando a história da sua mãe, serva de Deus, pastor Jackson. E o senhor contou, vou rasgar aqui. O senhor contou o senhor novinho, fugindo de Deus, dentro de uma cela. Jonas estava dentro de um navio, acometido de uma tempestade. O senhor dentro de uma cela, com vários presos. O preso mais perigoso, o mais folgado, te provocando. O dia que ele veio para cima, o senhor falou, eu não tinha força para lutar contra aquele preso, mas eu falei no meu coração, Deus, se o senhor me tirar daqui, se o senhor me tirar dessa cela, Senhor, eu vou te servir. E o senhor veio, o preso veio, quando aquele homem veio para derrubar, para matar o senhor dentro da cela, o senhor não encontrar, não sabe de onde encontrou, deu um soco naquele preso, que ele caiu para trás. Pouco tempo depois, o carcereiro cantou o teu nome, para o senhor sair em liberdade. O senhor derrubou um homem que iria te matar, iria te destroçar dentro da cela na cadeia. E o Senhor te libertou daquela prisão. E nunca mais o senhor voltou lá e está pregando o evangelho até hoje, pastor Jackson. Ô meu irmão, o senhor era um Jonas que estava dentro de um barco em tempestade, estava dentro do ventre da baleia, e Deus ouviu o teu clamor no ventre da baleia. Quantos irmãos estão me ouvindo aqui, meu irmão? Ô pastor Jackson, tem que marcar para o senhor estar aqui, dando palavra para nós. Deixa os cultos voltar, pastor. Deixa os cultos voltar. Vou convidar o senhor, estou falando aqui ao vivo, pastor Jackson. Convidar o senhor para o senhor vir dar um brado aqui conosco. O senhor é um profeta, o senhor é um homem de Deus. Glória seja dada ao teu nome, ao nome do Senhor Jesus, pela tua vida, pastor Jackson, em nome do Senhor Jesus. As promessas estão de pé, pastor Jackson. As promessas estão de pé, pastor. As promessas estão de pé. Levanta-te, homem, porque as promessas estão de pé, em o nome do Senhor Jesus. Oh, coisa linda, meu irmão. Estou sentindo virtude de Deus aqui, rapaz. Glória a Deus. Abre o teu coração para obedecer. Ô, meu irmão, tem gente morrendo. Morreu mais de 7.000 pessoas na Itália. Mais de 7.000 pessoas na Itália morreram. Meu irmão, muita gente morrendo em vários países.
Eu quero falar para você, eu não quero ficar preso em casa, eu quero ir para a rua, eu quero abrir a igreja, eu quero orar. Estou orando pela vida do presidente. Eu não sou político, eu sou pastor. Eu não sou político, eu sou pastor. Mas há uma guerra. Satanás quer trancar o povo em casa. Satanás quer trancar o povo em casa. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe o presidente dessa nação. Que Deus abençoe toda a equipe ministerial que está lutando para o Brasil sair dessa condição. Nós, como sacerdotes, nós, como conhecedores da palavra, temos que orar pela nossa nação, orar pela nossa nação, orar pela nossa nação, orar para cair, orar para... Não, meu irmão, orar para Deus abençoar, orar para Satanás cair. O diabo tem tentado derrubar os homens de Deus, tem tentado derrubar governos. Nós somos usurpados nos últimos 20 e poucos anos aí, nós somos roubados. Esses camaradas roubaram a nossa nação, sangraram. Tem pessoas sérias que creem em Deus, pessoas sérias que creem, que acreditam no Senhor, que abrem o coração para pastores ir lá orar por eles. Nos últimos 20 e poucos anos aí, um pastor teve liberdade de pôr a mão na cabeça do presidente e orar? Ah, meu irmão, acorda, rapaz. Estamos vivendo uma guerra, é tempo de nós sairmos, do ventre da baleia. O que é o ventre da baleia? É a prova, não estou vendo nada, não estou enxergando nada. Assuma compromisso com o Senhor, assuma um compromisso com a sua igreja, assuma um compromisso com o seu ministério e o Senhor vai tirar você dessa prova, o Senhor vai tirar você dessa luta. Daqui uns dias, hein? Os cultos vão retomar. Vem para a igreja, para de desculpa. Aí eu estou cansado, aí eu estou com dor disso, aí eu estou com aquilo, aí hoje eu não vou, amanhã não vou, aí depois eu vou. Ah, meu irmão, os dias estão se findando, é tempo de nós assumirmos o nosso chamado, é tempo de você convidar os seus amigos do trabalho, familiares, vizinhos, pessoas que você encontra na rua, na feira, no mercado, no açougue, que você vai evangelizar, falar do amor de Deus e trazer para a igreja, Esse é o chamado dos homens e mulheres de Deus, trazer para a igreja do Senhor. Deus vai te levantar. Por que Deus tirou, pastor Idalberto? Por que Deus tirou Jonas, livrou Jonas do ventre do peixe? Fala para mim aí, pastor. Meu Deus, ele se redimiu, na verdade, né? Ele se entregou, ele orou a Deus e pediu misericórdia, né, pela vida dele. E Deus teve misericórdia. Será que Deus queria mesmo exterminar 100 mil pessoas? Não. Será que Deus ia se alegrar com a morte de 100 mil pessoas? Não, com certeza que não. A Bíblia fala que Deus não se agrada com a morte do ímpio, meu irmão. Aquele traficante, aquele vizinho que liga o som alto aí do lado da tua casa. Põe os forrozão, põe os funk, fica ligado o som a madrugada inteira. Você ora para cair um raio, você ora para ele morrer, você ora para vir uma bala perdida e pegar na cabeça dele. Fala a verdade, cara, o cara te incomodando. Meu Deus. Esse cara que te incomoda e fica a madrugada inteira na rua, quando ele aceitar Jesus, ele é o cara que vai ter disposição para passar a madrugada no monte. Ele vai ter disposição para entrar na favela, para entrar no gueto, para entrar na penitenciária e falar do amor de Deus, porque é de lá que Deus resgatou ele. Nós temos que orar pelos pecadores, nós temos que orar pelos aqueles que estão perdidos. Sabe, meu irmão, acorda, rapaz. A palavra fala que os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes, aquele seu familiar que persegue você, aquele seu familiar que faz chacota da tua fé, aquele seu familiar que olha para você de cima para baixo, porque você serve a Deus, você é crente. Esse familiar que você tem que orar. Porque o arrependimento dele, quando ele se arrepender, o arrependimento dele, ele vai ser o mais quebrantado na congregação. Ele vai ser o que mais vai investir em missões. Ele vai ser o mais que vai ajudar no reino de Deus. Ele vai ser o que mais vai querer fazer pelo reino do Senhor. Não pare de orar.
Jonas estava fugindo do chamado. Quantos familiares nossos estão fugindo do chamado? Quantos familiares? Meu irmão, a minha mãe está aqui do lado. Minha mãe tem 67 anos. Há 3 anos atrás, eu, Éder, tive a alegria de batizar minha mãe nas águas. Glória a Deus. Ela se batizou com 64 anos. E aí, vai desistir? Você vai desistir? Vai desistir de orar pela sua avó, pelo seu avô, aquele seu tio perturbado? Você vai desistir? Aquele seu irmão problemático? Você vai desistir? Não desista. Não desista. Deus não desistiu de Jonas fugindo dele. Poxa, Deus não podia levantar um outro homem? Não, Deus não podia levantar uma outra pessoa? Não, poderia ou não poderia? Deus não poderia levantar um daqueles marinheiros que se arrependeu no meio da tempestade e prestou culto e fez uma oração ao Deus de Jonas? Deus não poderia levantar um marinheiro daquele? Meu irmão, mas Deus é misericordioso. Ele falou, vou dar uma oportunidade. Fugiu de mim, abandonou meu chamado, mas vou dar mais uma oportunidade para ele. O nosso Deus é um Deus de oportunidade, meu irmão. Você está escondidinho aí, né? Está escondidinho aí, não está? Mas Deus quer te dar uma oportunidade. Você vai sair da tua casa daqui uns dias. Jairzão, seu Zé Vergonha. Nós vamos sair das nossas casas daqui uns dias, vai acabar essa quarentena. E aí, nós vamos sair dos nossos lares depois que acabar a quarentena e vamos fazer o quê? Vamos pro bailão? Vamos continuar na casa daqueles familiares que gostam de tomar uma cervejinha, um pilequezinho, contar umas piadas, falar uns palavrão? É isso que nós vamos fazer? Ou nós vamos para a igreja, meu irmão? Ou nós vamos evangelizar, falar do amor de Deus, levar as vidas a Cristo? Vamos retomar os cultos nos lares. Temos um trabalho, nossa igreja aqui, a Nação Eleita, temos um trabalho toda terça-feira de culto nos lares. Leva 2, 3 irmãos, pastora Juliana, 2, 3 irmãos vai para uma casa, 2, 3 irmãos vai para outra casa, 2, 3 irmãos vai para outra casa, 2, 3 irmãos vão para outra casa. Tem terça-feira que tem 6 casas, tem terça-feira que tem 10 casas, tem terça-feira que tem 15 lares, que nós estamos o quê? Levando a palavra de Deus toda semana. Mas se aquelas pessoas não quiserem a Cristo, não tem problema. A nossa parte nós estamos fazendo, como conhecedores da palavra. Abre o teu coração e assume o chamado que Deus tem com você. Já estourei meu horário aqui. Glória a Deus. Aleluia. Amanhã é domingo, 6 horas da tarde. Nós vamos estar fazendo aqui o culto às 6 horas da tarde. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, para estar comigo, estar com o pastor Hidalberto, com a minha esposa. Nós vamos estar clamando ao nosso Deus. Pastor Alex, a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe todos em o nome de Jesus. Nós vamos sair aqui agora e vamos entrar num propósito de oração com o Senhor. Hoje é o 3º dia de 40 dias de oração. Estamos clamando pela nossa igreja, pela nossa família, pela nossa nação. Estamos clamando. Porque eu creio que a oração do justo, ela pode muitos seus efeitos. Se você puder, compartilhe essa palavra. Compartilhe mesmo, pô. Seja um evangelista. Se eu não conseguir nem compartilhar uma mensagem com um amigo meu que não está na igreja, poxa vida, como é que eu vou falar do amor de Deus? Compartilhe em nome do Senhor Jesus. Nós estamos pela fé esses dias. A igreja está fechada. Por enquanto. Já tem 2 semanas. As contas não param. Estamos vivendo única e exclusivamente pela fé. Se você sentir no seu coração, se você puder, quero abrir o coração aqui. Nós estamos pedindo uma ajuda. Se você puder depositar uma oferta de amor, um dízimo, na conta da nossa igreja. Minha esposa vai passar o número da conta depois. Agradeço de coração. O banco da igreja, o Banco Bradesco.
A minha esposa tem uma conta no Banco Itaú. Pastor Eduardo, se você puder, Pastor Eduardo, Pastor Adaiane, compartilha aí o número da conta da igreja. Se você puder compartilhar, ajudar, não é quem dá mais, é quem pode ajudar. As contas não param, irmão. Nós ajudamos várias famílias em várias situações. Temos despesas fixas semanalmente. O mês tem 4 semanas, tem mês que tem 5 semanas, mas toda semana nós temos um compromisso já fixo, estabelecido, e eu estou na dependência do Senhor. Pastor Eduardo, Pastor Adaiane vai passar o número da conta da igreja. Se você puder depositar uma oferta, fazer uma transferência, depositar um dízimo, agradeço de coração, de coração. Algumas pessoas falam assim, pastor, e agora? A igreja está fechada, como que vai fazer? Tem aluguel, tem uma série de coisas para fazer. Meu irmão, estou na dependência do céu. Eu creio no meu Deus, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que nós pensamos ou imaginamos, segundo o poder dEle que opera em nós. Creia. Palavra de hoje, o livro de Jonas, capítulo 1 e capítulo 2. Abre o teu coração. Meu irmão, clama ao Senhor. Não estou vendo saída, pastor. Eu não estou vendo saída. Eu não estou enxergando nada à minha frente. Jonas também não estava enxergando nada, porque estava dentro do ventre do peixe. Estava no buraco do buraco do buraco. Ele estava onde? Pastor, estava nas profundezas. Não estava enxergando nada. Tudo escuro. Tudo escuro. O que Jonas fez? Clamou ao Senhor. Orou a Deus, clamou a Deus, lá no buraco, lá nas profundezas, lá no portão, onde não tem porta para sair. Ele clamou a Deus. Olha, irmão, olha essa palavra, amor. Olha essa palavra. Olha só. Desci até a raiz das montanhas. Desci a terra que tem o portão trancado para sempre. Tu, porém, me salvaste da morte, ó Senhor meu Deus. Quando senti que estava morrendo, eu lembrei de ti, ó Senhor, e a minha oração chegou a ti no teu santo templo. A oração do Senhor, chegou diante de Deus. A oração do Senhor chegou diante dele. Que Deus possa te honrar, que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa prosperar, que o Senhor possa abrir as portas, Rogério, sobre a tua vida, meu irmão. Que o Senhor possa abrir as portas de emprego e uma porta de excelência. Eu profetizo, meu irmão, em o nome do Senhor Jesus, Rogério. Eu profetizo uma porta de excelência no meio dessa tempestade, Rogério. Eu profetizo que o nosso Deus vai abrir uma porta de excelência, de trabalho na sua vida. E você vai glorificar o Senhor. E você vai falar, mesmo no ventre do peixe, mesmo sem ver nada, eu continuei crendo, eu continuei acreditando. E o Senhor me honrou em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus faça florescer sobre você a presença do Senhor. Você que está no Instagram, que Deus te honre, te prospere, te abençoe, faça florescer sobre você a presença dEle. Amanhã, 6 horas da tarde, nós estamos aqui. Um beijo no coração de todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço em o nome do Senhor Jesus. Fica na paz. Glória a Deus.